Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou dar continuidade na aula sobre incidência monofásica de PIS e COFINS. Na primeira aula desse tópico, eu falei sobre 6 grupos de produtos que estão sujeitos à incidência monofásica de PIS e COFINS, que são os combustíveis, produtos farmacêuticos, máquinas e veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar e querosene de aviação. Então, eu falei sobre esses 6 grupos na primeira aula, na primeira parte, e nessa segunda parte eu vou falar sobre o grupo 7, que é o grupo das bebidas frias, que é o grupo mais complexo de todos, ok? Então, é importante que você tenha bastante paciência e bastante atenção com esse grupo aqui, principalmente se você trabalha ou vai trabalhar com alguma empresa que vende bebidas frias, ok? Que é bem complexo mesmo esse grupo. Então, na primeira parte, você aprendeu que a incidência monofásica, ela atinge não só as empresas tributadas pelo lucro real e presumido, mas também as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, todo produtor ou importador de produtos sujeitos à incidência monofásica precisam pagar o PIS e a COFINS às alíquotas diferenciadas, mesmo se essa empresa for optante pelo Simples Nacional, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre as bebidas frias, porque aqui nós já vamos ter uma mudança nesse paradigma, ok? Então, vamos lá. A lei que trata o grupo das bebidas frias é a Lei 13.097 de 2015 e alterações. E ele traz para a gente o seguinte: bebidas frias classificadas nos códigos da TIP. E aí ele traz, primeiro item aqui, 21069010, exclusivamente 02, 2201, exceto os X01 e X02 do código 220110, 2202, exceto os X01 e X02 do código 220290 e 2203. Então, veja que logo de cara aqui já fica um pouquinho complicado para você identificar quais são esses produtos e como você vai identificar? Apenas consultando a TIP, ok? Então, para ficar mais fácil, eu vou trazer para você aqui produto a produto desse grupo, ok? Lembrando que esse conteúdo ele já está disponível lá no livro, Aperfeiçoamento em Departamento Fiscal, que já chegou na segunda edição, ok? Eu já trouxe ali algumas mudanças nesse tópico aqui de incidência monofásica, eu já trouxe atualização sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física, que houve uma mudança aí, eu já trouxe também uma alteração na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que também sofreu uma alteração aí. Então, essas alterações já estão disponíveis na segunda edição do livro. Ele já pode ser adquirido aí na Amazon ou no Clube de Autores. Inclusive, já está com preço bastante reduzido, principalmente se você optar pela versão digital da Amazon. Já está com preço bem acessível, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, o artigo 14 da Lei 13.097 diz: o disposto neste artigo, em relação às posições 2201 e 2202 da TIP, alcança exclusivamente água e refrigerantes, chás, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e compostos líquidos prontos para o consumo, que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína. Então, ele resumiu aqui o que tem ali naqueles códigos 2201 e 2202. Importante frisar que se você não assistiu à primeira parte da aula sobre incidência monofásica,
vá lá, assista a primeira parte, porque é muito importante, né? Se você pegar esse tópico aqui logo no grupo das bebidas frias, vai ficar muito complicado aí para você assimilar tudo, ok? Porque, como eu falei, esse aqui é o grupo mais complexo de todos. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você assista a primeira parte antes de vir para essa aula. Eu vou até deixar o link aí da primeira parte na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em assistir, ok? Então, vamos lá. É importante ter cuidado com os X. Lembra que eu falei para você na aula anterior que os X não significam exceção. Esse X não significa exceção, ele significa exclusivamente, significa que aquele produto tem uma exclusividade. Perceba que o item 1, né, no item 1, o X está se referindo exclusivamente a um produto. Já no item 2, o legislador diz, exceto os X 01 e 02, ok? Então, é muito importante você tomar bastante cuidado com esses enunciados, principalmente não confundir esses X com exceto, porque imagina se você considerar o X como exceto, você teria dois excetos ali no segundo item, 2201 exceto os excetos, então não faz sentido, ok? Então, lembre-se, o X significa exclusivamente, exclusividade, ok? Veja aqui o que traz o artigo 25 da Lei 13.097. As alíquotas das contribuições incidentes sobre a receita decorrente da venda dos produtos de que trata o artigo 14 são as seguintes. Primeiro, 2,32% para o PIS e, segundo, 10,68% para a COFINS. Então, essas serão as alíquotas, né, das bebidas frias, né? Elas estão sujeitas à incidência monofásica e essas são as alíquotas das bebidas frias. Só que tem várias particularidades e nós vamos ver cada uma delas aqui. Veja aqui, né? Primeira particularidade. No caso de vendas realizadas para pessoa jurídica varejista ou consumidor final, as alíquotas de que trata o caput ficam reduzidas em 19,82% para o PIS e 20,03% para a COFINS, ok? Então, veja que se a venda for para varejista ou consumidor final, aquelas alíquotas lá sofrem redução. Então, veja, as alíquotas de que tratam o caput, né, o caput e o parágrafo 1º aplicam, inclusive, sobre a receita decorrente da venda dos produtos de que trata o artigo 14, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração cumulativa, ok, lucro presumido, da contribuição para o PIS e da COFINS, exceto as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, aqui nós temos uma mudança, né, em todas as regras que nós já vimos na primeira parte. E eu falei para você que a incidência monofásica alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? E isso está certo. Porém, para esse grupo, especificamente das bebidas frias, essa incidência monofásica não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional, produtoras, né, ou importadoras de bebidas frias, mesmo se forem optantes pelo Simples Nacional, não vão pagar o PIS e a COFINS com incidência monofásica. Essas empresas vão pagar o PIS e a COFINS lá dentro do DAS, no Simples Nacional, ok? Então, perceba que, agora falando novamente das alíquotas, né, que as alíquotas de 2,32 e 10,68, elas têm uma redução, né, como eu falei no slide anterior, de 19,82 e 20,03, respectivamente. E cuidado, né? Não significa aqui que as alíquotas de PIS são 19,82 e 20,03, não tem nada a ver. Isso é o valor da redução,
ok? Significa que as alíquotas de 2,32 e 10,68 sofrem redução de 19,82 e 20,03, respectivamente. Então, assim, nós temos a alíquota do PIS, que é de 2,32, cai para 1,86, né? Que é 2,32 menos 19,82%, e a alíquota da COFINS, que é 10,68, cai para 8,54%, ok? Isso aqui, lembrando, para quando a venda for destinada a varejista ou consumidor final. Se for outro tipo de estabelecimento, né, as alíquotas serão as alíquotas cheias lá de 2,32, né, e 10,68%, ok? Então, é importante ter cuidado com essa regra aí. Então, aqui eu já trouxe, né, todos os produtos um por um, para ficar mais fácil de você assimilar quais são os produtos que estão nesse grupo e saber a alíquota de cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro NCM que o legislador trouxe para a gente foi o 2106-9010-X02, ok? Exclusivamente 02. E qual é a descrição dele? Preparações compostas, não alcoólicas, extratos concentrados ou sabores concentrados, para elaboração de bebida refrigerante do capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado. Então, são concentrados, né, extratos e concentrados aí para preparação de refrigerante. Então, veja, quando a venda for para varejista ou consumidor final, a alíquota desse produto, né, desse grupo de produtos, será 1,86% e a alíquota da COFINS 8,54%. Se a venda for para demais pessoas jurídicas, a alíquota do PIS será 2,32% e 10,68%. Ok? E falando aqui sobre as empresas optantes pelo Simples, é importante destacar o seguinte: suponhamos que uma empresa optante pelo Simples adquiriu, né, um produto, bebida fria, né, que teve ali incidência monofásica, para revenda. Então, o que vai acontecer? As empresas optantes pelo Simples varejistas, né, aquelas que estão apenas revendendo o produto, ou mesmo as atacadistas que estão apenas revendendo essas bebidas frias, elas vão revender a alíquota zero, ok? Então, lá dentro do PGDAS, essa empresa vai marcar a opção incidência monofásica e não vai pagar o PIS e a COFINS sobre as revendas desses produtos, ok? A diferença aqui é em questão as empresas produtoras e importadoras, ok? As importadoras e as produtoras, mesmo optantes pelo Simples, não vão adotar a incidência monofásica para PIS e COFINS. Agora, se for uma atacadista ou uma varejista revendendo bebida fria, ela vai marcar lá a opção incidência monofásica dentro do PGDAS, né, e vai revender esse produto a alíquota zero de PIS e COFINS, ok? Aquele CST 04, como eu já expliquei na primeira parte. Continuando aqui, o próximo produto, nós temos o 2201-1000, águas minerais e águas gaseificadas. E aí nós temos as seguintes alíquotas: venda para varejista ou consumidor final, o PIS 1,86, COFINS 8,54. Se a venda for para demais pessoas jurídicas, a alíquota de PIS 2,32, a alíquota da COFINS 10,68%. E aí, né, nós temos o X01 no 2201-1000. E veja, exceção, não é incidência monofásica, ok? Então, isso aqui é uma exceção. Está dentro desse grupo, mas não é incidência monofásica. Então, veja qual é a descrição. Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 litros. E aí, a alíquota de PIS e COFINS é zero, ok? Esses produtos são vendidos à alíquota zero de PIS e COFINS. E o dispositivo legal que fala isso é a Lei 12.715, no artigo 76, ok? Se você quiser consultar aí. Então, isso aqui está dentro do grupo de águas e águas minerais, né? Mas não é incidência monofásica. E veja a outra exceção.
O X02, águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal igual ou superior a 10 litros. Também se aplica a mesma regra. São vendidos a alíquota zero de PIS e COFINS e o mesmo dispositivo legal ali. E aí você deve estar se perguntando, né? Aqui no X01, ele cita águas minerais com capacidade inferior a 10 litros, ok? E aqui no X02, ele cita capacidade igual ou superior a 10 litros. Beleza. E aí você deve estar se perguntando, mas o que entra, então, nesse aqui? No 2201-1000, águas minerais e águas gaseificadas. Se no X01 é inferior a 10 litros e no X02 é igual ou superior a 10 litros. Então, o que entra aqui nesse aqui, né? Nessas alíquotas aqui? Simplesmente é a água com gás, ok? Porque aqui, veja, ele cita especificamente águas gaseificadas, ok? Aqui ele cita águas gaseificadas. No X01 e no X02, você pode perceber que ele não cita águas gaseificadas. Então, a diferença aqui você tem a água com gás, ok? Ela está sujeita à incidência monofásica de PIS e COFINS com essas alíquotas que você está vendo na tela. E aqui é a água mineral sem gás, né? Aí ela tem um tratamento diferenciado. Veja que a alíquota de PIS e COFINS é zero. É por isso que a água com gás, quando a gente compra, né, geralmente é um pouco mais cara do que a água mineral sem gás, ok? Então, essa é a diferença aqui. No próximo NCM, nós temos o 2201-9000, outros tipos de águas, né, e águas gaseificadas aí. E nós temos as mesmas alíquotas ali, 1,86, 8,54, se for para varejista ou consumidor final, e demais pessoas jurídicas, 2,32, 10,68%. Depois, no grupo, né, no NCM 2202-1000, nós temos a descrição: águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas. Porém, aqui nós temos, né, mais uma descrição: adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, ok? Então, aqui já entra aquelas bebidas, né, à base de água mesmo, porém, elas têm algum adicional ali, né? Tem açúcar, ou tem edulcorante, ou tem aroma, algum tipo de adicional ali, né? Não é aquela água pura. Então, veja, nós temos as mesmas alíquotas ali, de 1,86, 8,54, se for para varejista ou consumidor final, e nos demais casos, 2,32, 10,68%. Veja que você precisa ler com bastante calma cada um desses NCM aí, para que você não cometa um erro, né? Não confunda água mineral com água com edulcorante, com água com gás, etc. E aqui no NCM 2202-1000X01, nós temos os refrescos e temos também as mesmas alíquotas ali que você já vem acompanhando nos outros produtos, né? Depois aqui nós temos no NCM 2202-9100, cerveja sem álcool. Cuidado, ok? Cerveja sem álcool. Tem diferença de cerveja com álcool. Então, cuidado quando você for ler ali o NCM ou, né, aplicar algum NCM para o seu produto. Aqui o 2202-9100 é cerveja sem álcool. E nós temos ali as mesmas alíquotas que você já vem acompanhando. Se a venda for para varejista ou consumidor final, 1,86, 8,54. Nos demais casos, as alíquotas serão de 2,32 e 10,68, respectivamente. Depois aqui nós temos, né, no grupo, no NCM 2202-9900, outros tipos de cerveja sem álcool. Então, também temos as mesmas alíquotas ali. Agora aqui nós temos uma exceção, né? 2202-9900, X01, nós temos bebidas alimentares à base de soja ou de leite e cacau. Então, esse tipo de bebida fria não está sujeito à incidência monofásica, ok? Esse tipo de
bebida cai na regra geral de tributação de PIS e COFINS, onde nós temos ali as alíquotas básicas, né, de 0,65% e 3% no lucro presumido, ou 1,65% e 7,6% no lucro real. Então, se o seu produto está classificado nesse NCM aí e condiz com essa descrição, né, se é uma bebida à base de soja ou de leite e cacau, né, então ela não vai cair na incidência monofásica, ela cai na regra geral. Outra exceção que nós temos no NCM 2202-9900, 02, néctares de frutas. Então, se o seu produto está codificado, né, nesse NCM, né, e a descrição condiz também, então, ele cai na regra geral de tributação de PIS e COFINS, não vai ser incidência monofásica, e vai adotar ali, então, as alíquotas básicas, né, de 0,65 e 3 ou 1,65 e 7,6. E agora aqui no X03, 2202-9900, X03, nós temos alimentos para praticantes de atividade física nos termos da Resolução RDC número 18, de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Tudo isso para falar que se trata de repositores hidroeletrolíticos e outros. Então, repositores hidroeletrolíticos e outros, você vai ter a incidência monofásica nas alíquotas que você já está acostumado ali, de 1,86, 8,54, se a venda for para varejista ou consumidor final, e 2,32 e 10,68, se a venda for para demais pessoas jurídicas. Depois nós temos aqui o X04, que é basicamente quase a mesma descrição, compostos líquidos prontos para consumo nos termos da Resolução RDC 273, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Né? Se você tiver dúvida se o seu produto está aqui ou não, você consulta lá, né, essa resolução, o RDC. Aí, isso aqui vai ser mais se você realmente trabalha com esse tipo de produto, né? Para você conferir se realmente condiz aqui com o produto que você vende. E vai ter as mesmas alíquotas ali da regra geral do grupo, né, de bebidas frias. 1,86, 8,54, 2,32, 10,68. Agora veja outra exceção, né? Não é incidência monofásica, 2202-9900, X05. E aqui ele traz a descrição: bebidas alimentares à base ou elaboradas a partir de matérias-primas vegetais, classificadas nas posições 0801 ou 0802, no capítulo 10 ou no capítulo 12, exceto a posição 1201, que não contenham leite animal, produtos lácteos ou gorduras deles derivados em sua composição. Então, você precisa consultar tudo aquilo ali. Se você vende esse tipo de bebida, você tem que consultar tudo aquilo ali, né? Se a bebida é a base ou elaborada a partir de matérias-primas vegetais, né? E aí você vai ver se essas matérias-primas vegetais estão ali nas posições 0801 ou 0802, né, da TIP, com exceção da posição 1201, e essa bebida também não pode ter leite animal ou produtos lácteos ou gorduras, né, derivadas aí na sua composição. Esse tipo de bebida não está sujeita à incidência monofásica, então você vai aplicar as alíquotas da regra geral, ali que você está acostumado, 0,65 e 3, 1,65 e 7,6. Aí, então, se o seu produto estiver nesse NCM, né, 2202-9900, o que você vai ter que fazer? Consultar lá os X, né, todos os X ali, para ver em qual desses X que esse produto seu, essa bebida, vai se encaixar, para você saber qual alíquota você vai adotar de PIS e COFINS. E aí, agora, nós temos, né, no NCM 2203-0000, as cervejas de malte.
ok? E aqui eu já estou falando de cerveja com álcool. Lembra que eu falei da cerveja sem álcool? Agora eu estou falando da cerveja com álcool. Então, aqui você vai ter as mesmas alíquotas, né, que você já viu ali nos outros produtos. Vai ser incidência monofásica e você vai ter a alíquota ali de 1,86 e 8,54, se a venda for para varejista ou consumidor final. E nos demais casos, 2,32, 10,68%, ok? Depois, nós temos o 22030000X01, que é o chopp, ok? Então, chopp, o legislador considera que é um produto diferente da cerveja de malte, ok? No entanto, apesar de considerar um produto diferente, as alíquotas ali vão ser as mesmas, 1,86, 8,54, 2,32 e 10,68%. Agora, veja, né, você já viu aqui as alíquotas, já viu quais são os produtos que estão aqui nas bebidas frias. Agora nós vamos falar de mais um detalhe, né? Como se não bastasse toda essa complexidade, as cervejas de malte e os chopps classificados no NCM 22030000 possuem outras particularidades. O fabricante desses produtos, cujo volume total de produção no ano calendário anterior tenha sido de até 5 milhões de litros, possui ainda uma redução de 20% nas alíquotas de PIS e COFINS quando a venda for destinada a varejista ou consumidor final. Então, veja, se o fabricante, né, de cerveja ou de chopp tiver tido uma produção no ano anterior de até 5 milhões de litros, ele vai ganhar uma redução de 20% nas alíquotas de PIS e COFINS, se a venda for destinada para varejista ou consumidor final, ok? Agora, se esse fabricante teve uma produção no ano anterior de 5 milhões de litros até, aliás, de 5 milhões de litros até 10 milhões de litros, a redução nas alíquotas de PIS e COFINS será de 10%, ok? Então, recapitulando, o fabricante de cerveja e chopp que teve uma produção no ano anterior de até 5 milhões de litros, ele tem uma redução de 20% nas alíquotas de PIS e COFINS quando a venda for destinada a varejista ou consumidor final. Se essa produção no ano anterior tiver sido de 5 milhões até 10 milhões de litros, a redução será de 10%, ok? Apenas para vendas destinadas a varejista ou consumidor final. E a base legal, onde você vai encontrar essa informação, é a Lei 13.097, no artigo 26. Então, aqui eu trouxe para você um quadro mostrando quais são as alíquotas da cerveja e do chopp, para ficar mais fácil de você entender. Então, se você trabalha com cerveja ou chopp, né, é altamente importante que você grave esse quadro aí, dê um print na tela, salve esse quadro aí, ou anote. Lembrando que esse conteúdo, esse quadro também está no livro, né? Se você tiver interesse em adquirir. Então, é muito importante você consultar esse quadro aí quando você for trabalhar com cerveja ou chopp. Então, veja, nós temos aqui o primeiro produto, cerveja de malte ou chopp, né? Venda a pessoa jurídica, varejista ou consumidor final, a alíquota 1,86, 8,54. Vendas às demais pessoas jurídicas, 2,32, 10,68. E a venda da pessoa jurídica varejista, né, a revenda, será a alíquota zero, né? Lembra do CST 04. Então, quando você compra uma bebida fria, você não é indústria nem importador, você está só comprando para revender, né? Você é uma varejista. Quando você for revender, você vai revender a alíquota zero, mesmo se você for optante pelo Simples Nacional, né? Então, não se esqueça disso. Então, veja, na primeira parte aqui, eu coloquei a regra geral, ok? Alíquotas que você já viu lá nos outros slides, 1,86, 8,54, 2,32, 10,68. Agora, no segundo, né, mais embaixo aqui, no meio, você já vê, mas no meio e mais aqui inferior, no quadro, você já vê com as reduções que eu falei.
Então, cerveja e chopp, né, quando a produção no ano anterior tenha sido de até 5 milhões de litros, você já tem ali uma alíquota de 1,49% para PIS e 6,83% para COFINS, quando for venda para pessoa jurídica varejista ou consumidor final. E se a venda for para demais pessoas jurídicas, será de 1,86% e 8,54%. Então, veja como que é complexo, né, trabalhar com cerveja e chopp. E mais embaixo você tem para aquele caso em que a produção do ano anterior da empresa foi de 5 milhões até 10 milhões de litros, né? Aí você tem uma alíquota de 1,67% se a venda for para varejista ou consumidor final e 7,69% se de COFINS, né, se a venda for para varejista ou consumidor final. E se a venda for para demais pessoas jurídicas, a alíquota do PIS 2,09% e 9,61%. Então, veja, é muito importante, se você trabalha com cerveja, chopp ou vai trabalhar, que você grave esse quadro aqui, salve ele, tenha ele à sua disposição para consulta, porque é bem complicado, né, ficar gravando todas essas alíquotas aí. E é importante também você verificar qual foi o volume total de produção da empresa no ano anterior. E aí você deve estar pensando, mas e se a produção do ano anterior tivesse sido acima de 10 milhões de litros? É muito simples, você cai ali nas alíquotas normais, né, do grupo, de 1,86, 8,54, 2,32, 10,68. Então, você não vai ter redução nenhuma, ok? Então, é importante você gravar esse quadro aí, dar um print aí, salva, né, para você consultar depois. Então, veja aqui, né, atenção. Em relação às bebidas frias, a revenda à alíquota zero somente se aplica aos estabelecimentos varejistas, ou seja, os estabelecimentos atacadistas que revenderem bebidas frias também serão responsáveis pelo recolhimento do PIS e da COFINS, utilizando as alíquotas diferenciadas previstas na Lei 13.097, exceto se forem optantes pelo Simples Nacional. Então, veja, mais uma particularidade. Se a empresa for atacadista e não for optante pelo Simples Nacional, ela também deverá adotar a incidência monofásica de PIS e COFINS, ok? Então, aqui nós temos mais uma exceção. Nos outros grupos, eu falei que é só o produtor e o importador, ok? Agora, para o grupo das bebidas frias, também se estende essa obrigação aos atacadistas. Então, os atacadistas também vão ter que revender com alíquotas diferenciadas, exceto se forem optantes pelo Simples Nacional. Ok? Se for um atacadista optante pelo Simples Nacional, ele vai pagar o PIS e a COFINS dentro do Simples lá, normal, não vai ter, né, que fazer nada, vai pagar ali dentro do Simples normalmente. Agora, se for uma varejista optante pelo Simples ou, né, de qualquer outro regime, a varejista ela vai revender essas bebidas frias à alíquota zero, ok? Mesmo se for optante pelo Simples. Sendo optante pelo Simples, ela marca a opção lá, tributação monofásica, dentro do PGDAS, para que ele desconsidere o PIS e a COFINS do cálculo. E a base legal disso aí é o artigo 28 da Lei 13.097. Então, veja, né, a conclusão é: as empresas fabricantes, atacadistas ou importadoras de bebidas frias optantes pelo Simples Nacional pagarão o PIS e a COFINS através do DAS, ok? Já as varejistas optantes pelo Simples deverão assinalar no PGDAS a opção tributação monofásica nos tributos PIS e COFINS para que a parcela desses dois tributos seja desconsiderada do cálculo, né? Então, suponhamos, você tem uma indústria, né, uma indústria de cerveja, e ela é optante pelo Simples Nacional. Então, ela não vai aplicar a incidência monofásica nos produtos dela, nas vendas dela, ok? Ela não vai pagar PIS e COFINS com alíquotas diferenciadas. Ela vai pagar PIS e COFINS dentro do Simples, beleza? Agora, se você tem uma varejista que vende cerveja, optante pelo Simples Nacional, ela vai apenas marcar lá a opção tributação monofásica nos tributos PIS e COFINS para a venda dessas cervejas,
E aí, o PGDAS vai desconsiderar o PIS e a COFINS do cálculo, ok? Continuando aqui. Mais uma particularidade em relação às bebidas frias é a tributação por pauta. Então, você acha que acabou? Não acabou, não. Tem mais complexidade, tem mais exceções aqui. Então, veja, a Lei 13.097 estabeleceu em seu artigo 33 e anexo 1 valores mínimos de PIS e COFINS a pagar sobre as bebidas frias, ou seja, a tributação sobre pauta mínima, que é basicamente a tributação em reais por litro vendido. Então, o anexo 1 da Lei 13.097, estabelece que o valor mínimo a pagar de PIS por litro de refrigerante em embalagem PET descartável de até 350 ml, NCM 2202-1000, é de 0,0341. Suponhamos, então, para ficar mais fácil aqui de entender, que a empresa vendeu 10.000 litros desse produto no período. Então, você pega 10.000 e multiplica por 0,0341 e você obtém ali, então, R$ 341. PIS a pagar sobre a venda desse refrigerante, R$ 341. Lembrando que isso aqui é o valor mínimo a pagar. A tabela completa com todas as bebidas frias e suas respectivas alíquotas pode ser consultada diretamente na Lei 13.097. E aí eu não trouxe essa tabela aqui para você, porque ela é gigantesca, não faz sentido colocar aqui 1 milhão de alíquotas aqui para você na tela, porque você não vai decorar nada disso. E fica o importante, que se você trabalha com bebidas frias, que você consulte essa lei, consulte essa tabela lá, para ver como é que vai ficar a tributação de cada um dos seus produtos. E aí você deve estar se perguntando, como tributar o PIS e a COFINS sobre as bebidas frias? Nós vamos utilizar as alíquotas da incidência monofásica ou a pauta, Qual das duas regras nós vamos utilizar, então? A gente pode escolher entre uma e outra? Não, não podemos escolher. A resposta é: a regra geral é a aplicação das alíquotas da incidência monofásica. A aplicação da tributação sobre a pauta mínima somente será utilizada quando os valores a pagar de PIS e COFINS no período forem menores do que os valores a pagar pela pauta. Então, suponhamos, você fez lá a apuração dos tributos, PIS e COFINS ali no mês, utilizando as alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS, ok? E aí você encontrou um valor menor do que o valor da pauta. Então, se você encontrou ali um valor final a pagar menor do que a pauta, você irá pagar o PIS e COFINS pela pauta, ok? Você vai adotar o cálculo feito pela pauta, porque a pauta estabelece um valor mínimo a pagar de PIS e COFINS. Agora, se o valor que você encontrou ali, depois da sua apuração com as alíquotas da incidência monofásica, for igual ou superior ao valor encontrado pela pauta, estipulado pela pauta, você vai pagar o valor que você encontrou, ok? Com as alíquotas diferenciadas. Então, isso significa que a empresa não pode recolher valor inferior ao estipulado pela pauta. Então, você pega lá as alíquotas diferenciadas, que nós já vimos ali uma por uma, faz a apuração do imposto no mês, já subtraindo os créditos, você vai fazer toda aquela apuração, débitos menos créditos, vai chegar no valor final a pagar ali de PIS e COFINS. E aí, se você encontrou um valor inferior ao valor estipulado pela pauta, você vai pagar o valor estipulado pela pauta. Se você encontrou um valor superior, você vai pagar o valor que você encontrou, ok? Então, essa é a regra. Então, veja como que esse grupo é complicado, muito, muito complicado. Então, resumindo, se o valor obtido for maior do que o valor obtido pela tributação através da pauta, deverá pagar os valores obtidos com multiplicação pelas alíquotas da incidência monofásica. Se o valor obtido for inferior ao valor obtido pela tributação através da pauta, deverá pagar os valores obtidos com a tributação pela pauta. E a base legal dessa informação é a nota técnica do EFD Contribuições, número 5 de 2015, no item 3.2.
Então, agora nós vamos à última particularidade em relação às bebidas frias, que é o crédito presumido de PIS e COFINS. Então, você acha que acabou? Não, tem mais um pouco ainda de complicação. As empresas que apuram o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, ou seja, lucro presumido, tem direito ao crédito presumido desses tributos nas aquisições no mercado interno, de acordo com o artigo 25 do Decreto 8.442 de 2015. Né? Então, você aprendeu que empresa tributada pelo lucro presumido não aproveita crédito, isso está correto, mas aqui nós temos uma exceção. Então, veja, o crédito presumido será o valor informado na nota fiscal do vendedor, informado na nota de compra. Se a aquisição for feita de fornecedor optante pelo Simples Nacional, o adquirente deverá aplicar as alíquotas de 0,38% para PIS e 1,6% para COFINS. Então, veja, olha que complicação. Empresa lucro presumido, né? Está comprando ali bebidas frias, ela tem direito a crédito de PIS e COFINS, mesmo sendo optante pelo lucro presumido. Então, isso aqui é uma exceção, né? As empresas optantes tributadas pelo lucro presumido não aproveitam créditos. Isso é uma regra, não aproveitam créditos. Mas aqui é uma exceção. As empresas que vendem bebidas frias, se forem tributadas pelo lucro presumido, têm direito a crédito de PIS e COFINS. Então, veja que complicação, né? Então, qual vai ser o valor do crédito? Vai ser o valor que está informado na nota fiscal do fornecedor. Se esse fornecedor for optante pelo Simples Nacional, essas empresas tributadas pelo lucro presumido, que vão revender esses produtos, vão utilizar ali os percentuais de 0,38% para PIS e 1,6% para COFINS, para calcular ali os seus créditos, ok? Então, esses créditos somente poderão ser utilizados para abatimento do valor devido de PIS e COFINS devido pela empresa no período, ok? Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido se o produto for revendido à alíquota zero. Então, muito importante você ter em mente que esse crédito presumido, ele só pode ser utilizado para abater no valor a pagar no período. Se sobrar crédito, você não pode passar ele para o mês seguinte e você também não pode pedir ressarcimento desse crédito, ok? Então, muito cuidado. Empresa tributada pelo lucro presumido, que vende bebida fria, pode aproveitar crédito de PIS e COFINS, de acordo com aquelas regras ali. Porém, esse crédito só pode ser utilizado para diminuir no valor a pagar de PIS e COFINS do período, daquele mês que está sendo apurado. Se sobrar crédito, esse crédito não vai para o mês seguinte, ok? Você não pode acumular ele para outro período e não pode pedir ressarcimento desse crédito. Ok? E também fica vedado o aproveitamento de crédito se o produto for revendido à alíquota zero. Então, lembra lá da água mineral, que é revendida à alíquota zero. Então, se você é lucro presumido, está vendendo água mineral, você está revendendo, né, água mineral, você vai vender ali a alíquota zero, ok? Mesmo se você for indústria, você vai vender a alíquota zero, então você não pode aproveitar crédito de PIS e COFINS nas aquisições, ok? Então, é importante ter isso em mente. Então, são essas as particularidades do grupo das bebidas frias, né? Que é um grupo bem cansativo e complexo. Agora, para a gente finalizar esse grupo, eu vou mostrar para você aqui os códigos de DARF para recolhimento do PIS e da COFINS sobre as bebidas frias. Então, veja, as bebidas frias, incluindo o chopp, exceto cerveja. Então, veja, aqui ele está excluindo a cerveja. Quais serão os códigos do DARF, né? Tanto no lucro presumido quanto no lucro real, você vai ter o código de DARF para PIS 0691 e da COFINS 0776. Então, esses vão ser os códigos de DARF tanto do lucro presumido quanto do lucro real, para bebidas frias em geral, incluindo o chopp, exceto cerveja. E para a cerveja, nós temos, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, o código de DARF do PIS 0679 e da COFINS 0760. Então, veja como é complicado, né? Cerveja é um código de DARF.
e chopp é outro código de DARF. Então, você precisa separar isso aí. Então, veja como é complicado. Imagina uma empresa que vende cerveja e vende chopp ao mesmo tempo e ela tem que separar ali a venda de cada um para fazer DARFs separados. Então, veja como é complicado. O legislador ele não ajuda a gente de jeito nenhum aqui, né, com esse grupo. Então, continuando aqui, né, falando ainda sobre códigos de DARF, veja, bebidas frias, incluindo chopp, exceto cerveja. Aqui eu já estou falando do PIS e COFINS e importação. Então, quando a empresa faz a importação de bebidas frias, ela paga ali o PIS e COFINS. Então, o PIS importação para bebidas frias, incluindo chopp, exceto cerveja, será o 0,753 para PIS e o 0,809 para COFINS. E isso vale tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. E as cervejas, nós vamos ter o código ali 0,724 para o PIS e 0,782 para COFINS, tanto lucro presumido quanto lucro real. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou finalizar aqui essa aula agora, nesse grupo das bebidas frias, porque, como você viu, ele é bastante complexo e você deve estar se perguntando aí por que o código da cerveja e do chopp é diferente. É simplesmente porque a legislação estabelece um código específico para as cervejas e lá na legislação ele não cita o chopp, ok? E como ele não cita o chopp, ele acaba caindo nos outros códigos, né, dos outros produtos. Então, infelizmente, você que trabalha com venda de cerveja e chopp, você, infelizmente, vai ter que separar os dois e pagar DARFs diferenciados para a cerveja e para o chopp de PIS e COFINS, ok? Então, eu vou ficar por aqui, essa aula termina aqui. E te espero na parte 3 para a gente finalizar, onde a gente vai entrar aqui no grupo 8 do biodiesel e eu vou finalizar também todo esse tópico de incidência monofásica de PIS e COFINS. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui e até a próxima!